Olá pessoal, e neste vídeo nós vamos continuar vendo aquela condição taquicardia paroxística supraventricular, em resumo, taquisupra, mas em uma outra condição, que é a condição chamada taquicardia atrioventricular, ok? Então, vamos lá. Para eu explicar isso para vocês, eu gostaria de trazer de novo essa figura do sistema de condução elétrica do nosso coração, tá? Então essa figura está trazendo o sistema normal. Então nós temos o nó sinusal, lembra? Onde origina o impulso cardíaco. Aí nós temos o fascículo de Bachmann, que leva para o átrio esquerdo. Temos o átrio direito por continuidade, né? E temos aqui feixes internodais que chegam no nó AV. Esse é o sistema de condução normal. Acontece que, no coração normal, então, a única forma do impulso elétrico dos átrios ir para os ventrículos é através do nó AV. Entretanto, tem algumas pessoas que têm uma doença chamada via anômala. Ela tem, como eu desenhei ali na tela de vocês, olha só, uma fibra, um atalho, né, que possibilita a passagem do impulso. Então imaginem que, se essa pessoa tem, né, a ativação do nó sinusal, tá? Ela vai chegar aqui no nó AV, e lembra que nós estudamos isso? Ela recebe ali no nó AV um freio de 100 vezes da velocidade. Ela demora de propósito para passar pelo nó AV, e aí depois ela vai para o feixe de His e vai dividir nos ventrículos. Agora, esse atraso não acontece aqui, né, nessa via anômala. Então, olha o que vai acontecer. O impulso passa pelos átrios, fica lá, né, passando pelo nó AV, mas numa velocidade mais baixa, só que ele vem aqui e ele consegue atravessar pela via anômala e começa a despolarizar os ventrículos, ok? Quando ele começa a despolarizar os ventrículos, ele dá uma inscrição no eletrocardiograma alargado, né? E ele daria um QRS totalmente largo se essa ativação ficasse só nos ventrículos, mas não é o que acontece, tá? Olha o que acontece. Ela começa aqui nos ventrículos, ó. Eu vou colocar uma marcação com a caneta azul, tá vendo, ó? Ela começa nos ventrículos, mas depois de um tempo, ela já conseguiu passar pelo nó AV. E aí ela segue o sistema normal de condução e aí ele recupera o batimento, né, habitual. Então olha como é que acontece no eletrocardiograma a representação do que eu desenhei aqui. Primeiro, a onda P, ela é normal, porque o batimento atrial aconteceu normalmente. Aí, lembra que o impulso está passando pelo nó AV devagar, mas na via anômala não. Então, quando ele passa pela via anômala, ele começa a dar um QRS largo. Entretanto, depois de um tempo, ele sai do nó AV e recupera o QRS estreito. Então, ele dá um QRS assim. E é isso que a gente chama de onda delta na patologia Wolff-Parkinson-White, tá legal? Na verdade, Wolff-Parkinson-White é uma síndrome, né? O paciente tem que ter este achado eletrocardiográfico e sintomas. Sintoma de palpitação, sintoma de síncope. E é uma doença grave. Risco de morte súbita, ok? É por isso que a gente falou que é totalmente diferente do vídeo anterior. Mas, o que é? Qual é a taquisupra que essa condição dá? Então, vamos dar uma olhada numa outra figura que vai explicar o eletro. Nesta figura que está na tela de vocês, ela traz 3 representações fundamentais para a gente entender esse outro tipo de taquisupra. Então, olha só, aqui é no batimento cardíaco normal, que foi como eu acabei de explicar. Ó, o impulso fica, né, descendo devagar no nó AV, enquanto isso ele passa pela via anômala e dá a onda delta. Aí ele termina de passar pelo nó AV, o QRS fica estreito. Agora imaginem se entre esses dois circuitos, mais uma vez, que tem períodos refratários diferentes, acontece uma extrasístole, e essa extrasístole acaba fazendo este circuito de reentrada. Olha só, tá vendo? Ó? Diferente daquela anterior, do vídeo anterior, que era um circuito de reentrada dentro do nó AV. Agora o circuito de reentrada é entre o nó AV e a via anômala. E nesse circuito de reentrada, o impulso desce pelo nó AV e dá um QRS estreito e sobe pela via anômala, ok? E vai dar ali uma onda P retrógrada. Mas o eletrocardiograma, ele também é de uma taquicardia, de QRS estreito, RR regular, sem ondas P. Vamos dar uma olhada.
E é este traçado que está aqui na tela de vocês. Deixa eu dar um zoom aqui no D2. Então, olha só, pessoal. Vocês estão diante de uma taquicardia, de QRS estreito, RR regular, e você não tem onda P. Cadê aquela onda P retrógrada? Ela está aqui, ó. É ela que leva a esse rebaixamento do segmento ST, né? Vamos dar uma olhada em outras partes do eletrocardiograma? Vamos dar uma olhada aqui, olha. Olha que interessante aqui, tá vendo, ó? Taquicardia de QRS estreito, RR regular, sem ondas P, tá bom? E aqui no meio vai estar aquela onda P que acontece retrogradamente. Vocês podem olhar esse eletro e falar assim, Rafael, isso é muito específico. Eu vou olhar esse eletrocardiograma e eu vou achar que é uma taquicardia de reentrada nodal. E aí, tem problema? Gente, não. Por isso que todo mundo acabou guardando o nome TAC supra. Porque se você vir este eletro, tá legal? Atendendo um paciente no pronto-socorro, eu fico na dúvida se é uma TAC de reentrada nodal ou se é uma TAV, mas a conduta é a mesma. Você também pode usar a adenosina nesta arritmia. E quando você der a adenosina e você tirar o paciente dessa arritmia, a diferença é que o eletrocardiograma depois vai estar desta forma, né? E aí, então, de novo, você estava na arritmia, você deu a adenosina, o paciente saiu, mas ele saiu assim. Aí você fala, ué, olha só, olha como é que é o eletrocardiograma, né? Pós-reversão. Ele tem um PR curto e tem uma onda delta. Então você fala, agora sim, eu posso fazer uma análise retroativa de que aquele eletrocardiograma era uma TAV. Então esse paciente não tem dupla via nodal, ele tem Wolff-Parkinson-White. E aqui, alerta, pessoal, ok? Porque a dupla via nodal é benigna, né? Que eu disse, ela não tem risco de morte súbita. Este eletrocardiograma tem risco de morte súbita nos pacientes que já tiveram sintomas, que já se manifestaram com taquicardia, né? E por quê? Só para você ter uma ideia, por que esses pacientes podem ter morte súbita? Porque imagina se eles fizerem uma fibrilação atrial. Em qualquer momento, a fibrilação atrial, os átrios batem a 400, 500 por minuto, né? Nas pessoas normais, isso é filtrado pelo NoAV. O NoAV protege a gente de arritmias atriais. Em quem tem a via anômala, não. E se aqueles batimentos passam pela via anômala, ele vai dar este eletrocardiograma. Olha só, eu não estou querendo que vocês saibam esse eletrocardiograma, ele é muito complicado, ele é um eletrocardiograma de uma arritmia que a gente nem viu ainda, né? Que é a fibrilação atrial em um paciente com Wolff-Parkinson-White. Mas eu só quero que vocês vejam, né, a velocidade dessa arritmia, gente. Olha o quanto essa arritmia está rápida, né, em termos de frequência cardíaca. E isso aqui não sustenta débito cardíaco. Então, quando isso acontece em um paciente, ele evolui para parada cardíaca, tá certo? Então, por isso que, quando vocês virem um paciente que tem aquela via anômala e que teve sintomas, teve taquicardias, tem que encaminhar para um cardiologista, arritmologista, porque ele vai ser candidato a fazer a ablação com o estudo eletrofisiológico. Grande abraço!